Gente, se tem um esforço que vale a pena, é você se esforçar todos os dias para ser uma pessoa melhor, para ser uma mãe melhor. Eu tô com meu filho aqui e eu fico parando para pensar nisso, sabe? Que eu quero muito ser uma mulher cada vez melhor pelo meu filho. Eu quero que o meu filho olhe para mim e veja que eu sou um exemplo de como mãe, sabe? De estilo de vida, por exemplo, exercício físico, alimentação, leitura, buscar cuidar da vida espiritual. Eu quero muito que meu filho olhe para mim e pense assim: eu tenho uma mãe que equilibra as áreas da vida dela. Eu tenho uma mãe que tenta dar o melhor dela por mim. Porque mesmo não sendo perfeita, eu sei que meu filho, no fundo, ele não vai querer uma mãe perfeita. O meu filho, ele quer uma mãe real, uma mãe esforçada, sabe? E é esse tipo de mãe que eu pretendo ser pro meu filho, essa mãe esforçada, essa mãe que dá o melhor de si. E assim, eu sou mãe de primeira viagem, mas, gente, eu não vou nem dizer isso com orgulho nem soberba, não. Mas é porque é um fato. Eu me vi sendo uma mãe melhor do que muitas mães que têm vários filhos. Porque, assim, o que faz você ser uma boa mãe não é a quantidade de filhos que você tem, nem o tempo de vida que você tem com esses filhos, e sim a sua dedicação, o quanto você se esforça para dar o seu melhor. Então, assim, quando você busca conhecimento, por exemplo, né, ler livros, palestras, podcasts, enfim, quando você faz cursos, tudo voltado para a área da maternidade, da paternidade, isso sim faz você ser uma boa mãe, um bom pai. Porque eu falei de mãe no começo porque eu sou mãe, né, gente? Então, assim, exemplos de pai, é bom que um homem mesmo fale com propriedade o que ele sente em relação à paternidade, como é para ele, mas a se sentir na pele eu não tenho meio que propriedade de causa para falar sobre paternidade porque eu sou mãe. Mas eu posso dizer para vocês, isso sim que faz toda a diferença na vida dos filhos. Os nossos filhos, eles percebem quando você dá atenção para eles de forma genuína ou você se sente obrigado a ter um tempo de qualidade com eles, sabe? Porque assim, tem muitos pais que priorizam trabalho, priorizam amigo, priorizam várias outras coisas e deixam a família de lado e não priorizam os filhos. E os filhos sabem, entendeu? Quando você tá ali tendo um tempo com eles meio que forçado. Você não queria estar ali. Você queria estar trabalhando, fazendo uma hora extra. Você queria estar, sei lá, com seus amigos. Eu não entendo, por exemplo, esses homens que preferem estar bebendo cachaça com os homens, né, viajando por aí, vivendo uma vida de solteiro, do que estar com o próprio filho, sabe? Eu acho uma frieza muito grande, né? Mas infelizmente é a realidade de muitas mulheres aí que vivem com seus filhos basicamente sozinhas. Tem mulher que é comprometida com o homem, mas vive como se fosse mãe solo, porque o homem ele prefere dar atenção a qualquer outra pessoa menos a própria família. Porém, quando o homem está no fundo do poço, quem resgata é a família, né? É a esposa, é os filhos. Então, muitas pessoas deixam de valorizar porque não tem maturidade, né? E às vezes a maturidade vem tarde demais, às vezes até quando a pessoa já perdeu a família. Aí tem homem que espera perder a família, né? A esposa, os filhos para poder valorizar. Então eu digo uma coisa para vocês: valorize os seus filhos, valorize a sua esposa ou marido, entendeu? Porque no fim das contas, quem está conosco para o que deve é a nossa família, entendeu? É a família que a gente construiu. Então eu sei que se eu passar um perrengue, quem vai estar comigo vai ser meu marido. E o meu filho no futuro, né? Que agora ele é muito pequenininho, mas eu sei que no futuro, o meu filho, ele vai saber o que é honra, né? Porque eu estou ensinando ele a honrar pai e mãe, o que é o princípio bíblico, né? Honra pai e mãe para que se prolongue os teus dias sobre a terra. Então, peraí, viu, gente? Que meu filho tá tentando cair aqui do sofá, insistindo a todas as forças para cair do sofá. E ele tá vivendo uma fase agora que só Deus, viu? Eu tenho que estar puxando ele aqui, porque ele tá numa fase assim de não parar quieto. Então, assim, gente, valorize a sua família, tá? Valorize o seu marido, a sua esposa, o seu filho, porque no fim das contas é só vocês, sabe? Tem gente que tem um bom pai, uma boa mãe e tudo mais, mas um dia eles se vão, né, gente? Só quem vai estar conosco até o fim é esposa, é marido, é filho. Só eles que vão estar conosco até o final, porque é a família que a gente construiu, né? E eu acredito que a maior riqueza que a gente pode ter na vida, gente, é a nossa família, tá? Eu não sei realmente como é que tem gente que abandona a própria família por qualquer coisa. Por ilusões, né, gente? Porque o que o mundo tem a oferecer lá fora é só ilusões. Amizades que chamam você pra cachaça, que chamam você só pra curtição,
sabe? É um mundo de ilusões. De fato, é um mundo de ilusões. Porque no momento que você vai passando por uma fase difícil, não é esses amigos seus que chamam você pra cachaça que vai estar do seu lado, entende? Então, eu acho uma burrice, na verdade, sendo bem sincera aqui com vocês, eu acho uma burrice. Pessoas que trocam eternidade por momentos, sabe? Então, pense bem se você tem uma família, se você tem esposa, marido, filho, pense bem antes de você trocar esse bem valiosíssimo por amizade, por farra, porque não compensa. Não compensa. E quando você tenta consertar isso, pode ser tarde demais, entendeu? Então você perde tanto tempo com coisas fúteis que quando você quiser resgatar a sua família, só se caso Deus tocar no coração para essa sua família te aceitar de volta, tá? Porque tem gente que magoa tanto a família que depois a família não quer saber mais. É o caso do homem, né, que a mulher vai perdoando ali os erros direto, né, vai tentando passar por cima da situação, o homem não trata com carinho, com amor, trata todo mundo melhor, né, do que a própria esposa. E aí depois quando a mulher vai embora, quer mudar, quer reconquistar e tudo mais. E às vezes a mulher pode até dar uma chance, né, de fato dar uma chance, perceber que o cara mudou, que tá se esforçando pela família. Mas às vezes pode ser tarde demais, né? Então a gente tem que valorizar aquilo que tem. Só que esse é o mal do ser humano, infelizmente. A maioria dos seres humanos só deixa para valorizar depois que perde, né? E eu acho que esse é um dos piores erros que o ser humano pode cometer. É deixar para valorizar depois que perde. Porque depois que você perde, você não tem nenhuma garantia de que você vai conseguir reconquistar. Se você conseguir reconquistar, bem, que bom. Porém, não é uma garantia 100%, sabe, que você vai reconquistar. Então é por isso que você tem que fazer o melhor que você pode enquanto você ainda tem, né? Então, parem para pensar aí na vida de vocês, tá? Se vocês têm família, parem para pensar como é que vocês têm cuidado da família de vocês. Se você é homem, como é que você tem cuidado da sua esposa, dos seus filhos? Se você é mulher, como você tem cuidado do marido dos seus filhos? Porque é difícil mesmo. Tem situações assim que você tá vivendo que é difícil, não é fácil. Porém, gente, você precisa parar para pensar que tudo na vida tem o seu difícil, entende? Tudo na vida tem o lado bom e o lado complicado. Botei o microfone aqui perto porque eu tô tentando segurar esse menino, porque esse menino tem muita energia. E se eu ficar tentando segurar o microfone, eu não vou conseguir gravar aqui para vocês. Então, assim, gente, tudo vai ter o seu lado bom e o seu lado complicado na vida, entende? Então, não queira abandonar uma família por uma dificuldade que você está passando, porque dificuldades vêm e dificuldades vão, entendeu? As dificuldades que você está passando hoje, você não vai passar o resto da vida, entendeu? Por exemplo, essa fase que eu tô tendo aqui com meu filho, com meu bebezinho, né? Ele tem 8 meses. Eu não vou passar o resto da vida com falta de sono, privação de sono, graças a Deus. Porque muita gente diz, depois que só torna mãe, nunca mais dorme. Mas eu sei que eu não vou passar o resto da vida sem dormir, né, gente? Na verdade, hoje em dia eu tô dormindo bem melhor comparado ao começo. Porque no começo eu não dormia quase nada, entendeu? Quase nada mesmo. Privação de sono aí por vários meses. Aí agora eu tô tentando deixar o meu filho acordado o mais tarde possível para eu conseguir dormir uma noite inteira de sono, mas eu sei que até um aninho mais ou menos eu acho que eu vou estar conseguindo dormir. Os primeiros anos da criança é assim mesmo, né? Algumas privações de sono depende muito do temperamento da criança também. Tem criança que dorme a noite toda, quando tem um temperamento mais tranquilo, e tem criança que é mais agitada e você quase não consegue dormir. Mas não é para sempre, né? Então, muitas vezes o casal entra em conflito nessa fase, né, dos primeiros anos da criança, porque meio que está se ajustando, não tem muita maturidade às vezes para lidar com a situação, com a demanda, né? O casal perde um pouco a conexão porque falta tempo para o casal, né? Tem que ter tempo para a criança, não que a criança seja responsável pelo problema dos pais, mas é uma consequência, sabe? É uma consequência do fato da criança demandar aí a atenção, né? Então, muitas das vezes os pais entram em desentendimento. Mas se os pais conseguirem vencer essa fase aí do comecinho da maternidade e paternidade, né? Comecinho da vida da criança, se os pais conseguirem vencer essa fase, gente, conseguem vencer basicamente qualquer coisa. Porque eu acho que, de fato, é a fase mais complicada. Se conseguir vencer, aí a chance de ficarem juntos a vida toda é grande, né? Caso só se realmente um ou outro fizer algo que venha prejudicar o relacionamento, né? Assim, de forma grave, para realmente romper. Mas é isso, gente. Tem que ter muito amor, muita paciência, entendeu? Estar de fato disposto, sabe?
Não é fácil, mas é gratificante. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa aí seu like, se inscreve no canal e um beijo, gente.